aqui com vontade de desistir da vida, que tem sido tentado a desistir por alguma coisa. Talvez você esteja enfrentando um momento de desânimo. Talvez você já perdeu a vontade de prosseguir, de caminhar, de avançar. E às vezes, a tentação de desistir te incomoda dia a dia. Às vezes é um probleminha que começou. Isso é uma coisa que já vem há anos. Tem que orar a Deus. Deus diz, realmente tem que ser assim. Não é como você quer. Amados, quando você, logo de início, você desanima, não vou mais para a igreja, vou rasgar o cartão de membro. Poxa, o médico disse isso, eu não estou vendo até agora, olha só a tua confissão. Todos nós vamos profetizar e falar esta frase. Nós nos recusamos a permitir que os obstáculos nos derrotem. Então eu quero ver toda a igreja. Os anjos disseram amém. Anjos de carne, digam amém. Eu quero lhe mostrar quem sofreu isto mais do que ninguém. Foi o próprio Jesus. Deus, quando desceu do trono, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para cumprir a lei e cumpriu toda a obra da cruz do Calvário. Louvado seja Deus por este pacto da graça. E quando ele estava ao caminho do Monte Gólgota, até ser crucificado, quando os soldados enfiaram a lança, quando atravessou os pregos em suas mãos, o inferno estava dizendo: desista! Desista! Naquele momento, sendo cuspido, sendo humilhado, ele foi tentado a desistir. Antes de tudo isso acontecer, Jesus foi tomado por uma angústia e pavor. Mateus Marcos, o Senhor estava cumprindo a lei. Mateus 14, Marcos 14, versículo 32. Marcos 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de quê? De pavor e de angústia. Ele estava ali cumprindo a lei, ele se fez carne. E na carne nós sentimos tristeza, mas ele nos ensina como um contrapor. E no versículo 36, ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, ele falou, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele até pensou em desistir, sabendo o que ele ia passar. Mas depois disse: Pai, contudo, não seja o que eu quero. Quer dizer, aquele pavor, aquele medo, e sim o que tu queres. Amados, Jesus manteve-se firme, pois ele tinha um alvo na sua vida. Veja os momentos trágicos, a coroa de espinho, ele seria crucificado, mas ele voltou atrás e disse: não, Senhor, seja feito a tua vontade. O alvo
era morrer por nós, para nos salvar, redimir e justificar. Nós podemos aprender uma grande lição com Jesus. Filipenses 3,12, Paulo diz: eu prossigo para conquistar. Jesus sabia que ele teria que prosseguir. Ele teria que prosseguir. Tem certas coisas que você tem que dizer: não, chegou no limite. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Mesmo na caminhada com pedras, tropeços, dores, coroa de espinhos, mas a vitória foi muito grande. O inimigo, ele quer que você desista da bênção que Deus tem para você, trazendo divisão na família, na igreja, trazendo dardos, tentação de desistir. Ele quer que você desista de dizimar. Ele te dá saúde para trabalhar, mas 10% de lá em Malaquias, a única vez que Jesus diz: provai-me. Ele é o Deus soberano. E vê se não abrireis a janela dos céus, se eu não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E muitos retêm o dízimo, não tem paz. Jesus foi o nosso maior exemplo. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para triunfar. Você foi chamado para prosseguir para uma grande vitória. Eu creio e eu recebo. 1 Coríntios 16:13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé e fortalecei-vos. Amados, estamos nos últimos minutos finais. Eu quero ilustrar mais um exemplo de não ser tentado a desistir. A fé da mulher cananeia. Voltamos, Mateus, onde o Senhor estava cumprindo a lei. Mateus 15, versículo 21. A palavra do Senhor nos diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mulher cananeia era uma outra região, mas eram discriminadas, consideradas impuras. Mas veja, ela foi tentada a desistir. Versículo 23, o que diz a palavra? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, amado, a primeira barreira, você viu no versículo 23, os discípulos: desista.